José, o rapaz fiel. Em terra estranha. José não conseguia se esquecer da terrível cena. Seus irmãos o vendendo como escravo por umas poucas moedas. Jornadeando a caravana para o sul em direção das fronteiras de Canaã, o rapaz podia discernir à distância as colinas entre as quais se achavam as tendas de seu pai. Chorou amargamente, a lembrança daquele pai amoroso em sua solidão e aflição. Como nuvens escuras e ameaçadoras, o pensamento angustiante de se tornar escravo, o medo paralisante diante do desconhecido e uma dor terrível que atravessava seu coração atormentavam a mente de José, ao pensar na traição dos seus irmãos. Então, ele se lembrou do Deus do seu pai e decidiu que seria fiel a ele. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, o capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Mais problemas. No Egito, José trabalhou duramente na casa de Potifar, esforçando-se para adquirir conhecimentos em ciências, idiomas e negócios. Ele prosperou como assistente pessoal de seu chefe. Havia chegado ali com 17 anos de idade. Desde então, 10 anos se passaram. Parecia que a vida voltara a lhe sorrir, mas havia um problema. Para alguns, talvez isso nem fosse um problema, mas para ele foi. A Bíblia diz que ele era de boa aparência, como diríamos hoje, bonitão, atraente. A história revela que, além de observar seu caráter decidido e sua capacidade de liderar, alguém também notou sua boa aparência. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor, não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Uma situação complicada. Não era uma situação fácil de resolver. A mulher que o perseguia era a esposa de seu chefe. Entrar em conflito com ela poderia resultar em desprezo, vingança e até morte. O fato de que estavam a sós dentro de casa complicava ainda mais a situação. Possivelmente nenhum ser humano podia vê-los, mas há alguém no céu que vê tudo o que fazemos, seja bom ou mal. José tinha certeza disso. Ele tinha decidido ser fiel a Deus e isso incluía sua pureza mental e física. Ceder aos pedidos daquela mulher teria sido transgredir um dos mandamentos que Deus deu de presente aos seus filhos para que eles pudessem ser felizes. Felizes? Você pode se perguntar se alguém pode ser feliz com tantas proibições? Em realidade, o que para alguns é considerado proibição, para os que creem em Deus, significa promessas que ele fez para os seus filhos. O Senhor deu aos seus santos mandamentos para que sejam uma muralha de proteção em torno dos seres por ele criados. Nenhum filho de Deus pode, por si mesmo, cumprir as orientações que o Senhor expressa em sua palavra. Dizer que guardamos os seus mandamentos é uma triste presunção. Entretanto, se aceitarmos a Jesus como nosso Salvador e admitirmos que nada podemos fazer sem sua ajuda, desfrutaremos uma relação íntima com nosso Deus. E Ele nos capacitará para enfrentar o mundo de uma maneira inimaginável. Antes de prometer uma vida de sucesso para seus filhos, Deus lhe faz lembrar: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. O segredo está nessas palavras. Reconhecemos a supremacia do Senhor. Depois, segurando bem forte a nossa mão, Deus nos promete que não teremos outros deuses. Não sentiremos desejo de roubar, mentir ou cobiçar. Desfrutaremos santa comunhão nas horas sagradas do sábado. Honraremos nossos pais e amaremos ao próximo. Manteremos a pureza física e mental. O Senhor nos lembra
que antes éramos escravos do pecado, mas agora somos livres em Cristo. A observância dos mandamentos será apenas um reflexo da nossa amizade e comunhão com o Senhor. O que José fez diante dessa situação tão difícil? Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim. Mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas, quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que seu escravo me tratou, ficou indignado. Na maioria dos casos, quando um escravo cometia uma falta tão grave como a acusação da esposa de Potifar, ele era imediatamente condenado à morte, sem qualquer julgamento prévio. É evidente que Potifar não acreditou na esposa, mas ele devia manter as aparências. Houvesse Potifar acreditado na acusação feita pela esposa contra José, e teria o jovem hebreu perdido a vida. Mas a modéstia e correção que havia uniformemente caracterizado sua conduta eram prova de sua inocência. De qualquer forma, Potifar não podia mantê-lo em sua posição de honra. Quando estamos enfrentando um problema, é comum perdermos a capacidade de analisar corretamente a situação. Nós nos deixamos levar pelos aspectos negativos e não vemos que Deus está atuando em nosso favor. Humanamente não podemos ver mais além, mas o Senhor pode fazê-lo e Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes, Deus está realizando um milagre e nós nem percebemos. Quando seu senhor ouviu que sua mulher lhe disse, foi assim que seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava com o cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Há algo mais? O que terá acontecido com os irmãos de José? Será que o pai deles morreu sem saber que ele está vivo? Leia mais sobre a vida de José. Você poderá encontrar o restante da história dele nos capítulos 40 a 45 de Gênesis.